Queridos irmãos, essa noite vamos abrir as Escrituras para a pregação da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 25 ao 27, apenas esses 3 versos nessa noite, mas que trazem uma mensagem muito poderosa, verdades supremas acerca de Deus são reveladas nessa passagem. Mateus capítulo 11, versos 25 ao 27. A igreja ouça com atenção. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Veja, igreja bendita do Senhor, essa passagem em que o nosso Senhor Jesus se debruça em uma breve oração e agradece a Deus o fato de Ele ter revelado o Evangelho aos pequeninos, como o texto diz. Essa passagem fala muito sobre alguns pontos importantes que percorrem toda a Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, e que compreender esses pontos é vital para entendermos o Evangelho, especialmente algumas passagens da Escritura que às vezes parecem ininteligíveis, parecem que foram escritas erradas e coisas assim. Geralmente passagens que os homens lutam com elas, porque não querem aceitá-las. É como se elas, para estas pessoas, estas passagens tivessem sido escritas de um outro modo. Havia um puritano que dizia, quando lia aquela famosa passagem, porque Deus odiou a Esaú, mas amou a Jacó. E aquele puritano disse que olhava para aquele texto de muitas maneiras e não conseguia entender, não o fato de Deus ter odiado a Esaú, mas o fato de Deus ter amado Jacó. Na perspectiva dele, Deus deveria ter odiado os dois, porque os dois eram pecadores maus, homens maus. Mas ele amou Jacó, e ali entra a grande misericórdia de Deus em amar pecadores. Assim, muitas outras passagens da Bíblia. Um outro pastor batista, ao se deparar com aquela passagem que diz que foram e creram todos que estavam destinados para a vida eterna, ele batia sua cabeça com aquela passagem e dizia: não, ela não está certo, porque ele não admitia a doutrina da predestinação, da determinação divina, e ele dizia: não, ela está trocada, a ordem, a sequência não deve ser essa, e ele batia a cabeça. Mas o fato, irmãos, é que essa passagem do Evangelho de Mateus, na oração de Cristo, também nos ensina grandes verdades a esse respeito. Chega a ser até constrangedor o fato de que alguns homens não suportam de forma nenhuma estar debaixo do poder e da autoridade de Deus. São homens que, em outras palavras, não admitem que Deus reina sobre tudo. Tudo bem, Deus reina em muitas coisas, mas Ele não reina na minha vontade. Então Ele não reina sobre tudo. Se você é senhor da sua própria vontade e não Deus, então Deus não reina absolutamente na sua vida. Há um espaço em que Deus não tem domínio e não tem poder e não reina. Isso é totalmente antibíblico. Ele reina sobre tudo.
sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vontade. Ele é o Senhor da nossa vontade. Ele nos dobra quando Ele quer dobrar e nos inclina para o lado que Ele quer inclinar. Assim é o coração dos reis na mão do Senhor. O Senhor, o inclina para onde Ele quer. Deus inclina o coração do monarca da nação, do rei das nações. E não inclinaria o seu coração? O homem tem buscado autonomia na sua vida, mas essa busca por autonomia tem sido continuamente frustrada, em vão. O homem nunca, jamais será autônomo, meus irmãos. A verdade absoluta é que a criatura, ela está debaixo da lei do Criador. A criatura está sujeita a todos os aspectos e todas as ações de Deus. A existência da criatura depende do Criador. A criatura depende do Criador e a criatura precisa do Criador. Não somos autônomos, somos totalmente dependentes de Deus. Para a salvação, a criatura precisa, note bem as palavras, ela precisa ser salva, porque ela não se salva. A criatura não salva a si mesma, ela não conquista um prêmio merecido que é a sua salvação. Ela ganha a salvação, ela recebe de Deus a salvação pelos méritos de Cristo e não os méritos dela. A salvação é dádiva, irmãos, ela é presente de Deus, não é mérito nosso, jamais foi e nunca será. O que Jesus Cristo nos ensina nessa passagem diz respeito à nossa salvação, claro, e também como a soberania de Deus está envolvida na nossa salvação. São duas coisas que precisamos examinar com muita atenção aqui: salvação e como Deus, em sua soberania, opera na salvação. É o que Cristo está aqui falando. O contexto dessa passagem também vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto, de maneira que os versos 25 ao 27 são uma espécie de conclusão do contexto anterior, daquilo que Jesus acabou de falar nos versos anteriores. Antes da sua ação, Jesus falou sobre as cidades que o haviam rejeitado a mensagem, rejeitado o próprio Cristo. Mesmo estas cidades tendo recebido da parte de Deus muitos sinais, muitos prodígios, receberam revelação de que Jesus era o Salvador por meio dos seus sinais, essas cidades o rejeitaram. Volte, por favor, alguns versos antes, ainda no capítulo 11, o verso 20 ao 24 do capítulo 11, para vocês entenderem bem esse contexto. Diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Então vejam, é nesse contexto que Jesus diz as palavras seguintes: por aquele tempo exclamou Jesus, e vem a sua oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse é o contexto das palavras na oração de Jesus. A incredulidade, depois de receber revelação de Jesus, a incredulidade, o motivo pelo qual aquelas cidades não foram salvas. Os habitantes de Corazim e de Betsaida são repreendidos por Cristo por causa da descrença, por causa da incredulidade deles. Os habitantes de Cafarnaum são lançados no inferno porque também rejeitaram a revelação de Jesus Cristo. Eram incrédulos. Jesus foi revelado. Jesus fez muitos milagres que denunciavam a sua origem divina, mas eles não receberam. Rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Senhor. Se aquelas cidades pecaminosas do passado, que ele cita, tivessem visto os milagres de Cristo, eles teriam se arrependido e crido no Evangelho. Sodoma estaria de pé até o dia de hoje, não teria sido destruída, porque teria se arrependido e crido em Jesus. Mas não receberam a revelação do Evangelho para crer. Aquelas que receberam não creram. E Jesus vai falar sobre isso na sua oração. Jesus contrasta as cidades nas quais ele se revelou, nas quais ele pregou o Evangelho e fez muitos sinais e prodígios. Ele compara com as cidades de Tiro, Sidom e Sodoma, como vimos, que nunca tinham ouvido o Evangelho da graça. E Cristo fala às cidades que receberam essa revelação e não creram nela, aquelas que nunca lhes foi permitido receber a revelação, todas foram condenadas nessa história. Tanto as que receberam a revelação foram condenadas, quanto as que não receberam também foram condenadas. Mas o Senhor Jesus mostra que as cidades que receberam a revelação do Evangelho e recusaram, têm maior culpa, porque receberam maior graça. E por isso, por recusarem ainda assim, receberão maior juízo no último dia. Haverá mais açoites. Ele usa essa expressão para mostrar que o castigo delas será maior do que o de outros, que também estarão no inferno condenadas. Irmãos, perceba como é importante observar estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando de 4 temas que estão intimamente relacionados. Ele fala sobre, primeiro, a soberania divina. Vocês vão entender isso. Ele fala também sobre a revelação e fala sobre a condenação e sobre a salvação. São os 4 temas que permeiam essa passagem. E a oração de Jesus, nos versos 25 e 27, é uma conclusão explicativa desses 4 temas. Essa passagem que nós estamos analisando, do verso 25 ao 27. Jesus conclui explicando estes temas que estão aqui nessa passagem. Agora, note as palavras de Cristo nessa oração, que começa no verso 25. Quando ele diz: Pai, graças te dou, ó Pai. Observe as palavras do Senhor. Graças te dou, ó Pai. Ele usa, no começo da sua oração, uma expressão que geralmente traz a forma de gratidão. É uma forma de agradecimento. Quando ele diz graças te dou, ele está, sobretudo, agradecendo a Deus pela graça de Deus revelada, pela bondade de Deus. Sempre que a expressão graças te dou, ela é aplicada nas Escrituras Sagradas, ela vem acompanhada da ideia de agradecimento por parte daquele que traz estas palavras. Essa palavra também, ela traz
um outro sentido, que é aquele que a pessoa recebe graça, alguém que foi agraciado por Deus e agora adora a Deus pela graça que lhe foi dada, né, pela bondade que foi derramada ali na sua vida. E aqui, meus irmãos, de uma forma bem geral, todos nós deveríamos dizer em nossas orações: graças te dou. Porque o mundo inteiro, de uma forma ou de outra, é agraciado por Deus. O Senhor é bom para com todos, para com os seus filhos crentes e para com os descrentes também. Ele derrama a sua graça também aos ímpios e pecadores que se voltam em rebeldia contra Ele. O Senhor não traz apenas juízo, Ele é longânimo. E enquanto seu juízo não vem, Ele derrama graça aos pecadores. As palavras seguintes de Cristo começam a entrar nesse tema. Veja como Ele se dirige a Deus: Senhor do céu e da terra. O Senhor se dirige ao Pai como sendo o supremo soberano do céu e da terra. Essas palavras são familiares, irmãos. A expressão céu e terra tem um significado muito abrangente nas Escrituras Sagradas. Ela diz mais do que o céu que está sobre a nossa cabeça, mais do que a terra que nós pisamos, do que o planeta que nós vivemos. Céus e terra na Escritura tem um sentido muito maior. Significa o universo inteiro, a criação, o cosmos como um todo. É uma palavra abrangente. Todas as coisas criadas. Quando Jesus, na sua oração, diz: Senhor dos céus e da terra, Ele está dizendo que Deus é o soberano do universo, é o Senhor do universo, é o Senhor de toda a criação. Essa expressão aparece também no livro hebraico de Gênesis. No início do texto sagrado, a primeira frase que nós encontramos na Bíblia, irmãos, é a famosa frase: no princípio criou Deus os céus e a terra, céus e terra. Gênesis retrata Jesus nessa frase inicial como Deus que criou o universo, os céus e a terra, o cosmo, a criação inteira, o que inclui absolutamente todas as criaturas. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é retratado como o Criador dos céus e da terra. Aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus chama o seu Pai de Senhor dos céus e da terra. Ele não só é o Criador dos céus e da terra, mas agora vemos que Ele é o Senhor do céu e da terra. E o título Senhor também fala muito. O título Senhor dá direito à divindade, dá poder, dá governo à divindade. A criação lhe obedece. Ele é o Criador e é o Senhor de toda a criação. Ele é aquele que tem direito e que tem domínio sobre a criação em todos os sentidos que vocês imaginarem. Não há um único sentido em que Deus não seja o Senhor absoluto de tudo que existe, de tudo que Ele criou, e só existe o que Deus criou. A Bíblia, então, começa declarando exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo declara na sua oração aqui no Evangelho de Mateus, que Deus é Senhor, Senhor absoluto e, sobremodo, do mundo inteiro, e de toda a sua criação, sem nada ficar ausente. Ele é Senhor do universo, e essa afirmação tem um sentido muito elevado, irmãos. E só pode ser usada de modo verdadeiro para Deus. Ninguém pode receber o título de Senhor do universo. Nenhuma criatura pode receber o título de Senhor dos céus e da terra, para usar as palavras de Cristo. Por mais que os homens se elevem e tenham algum tipo de domínio, alguma esfera em que os homens tenham algum controle, alguma esfera em que eles podem ser, em algum sentido, Senhor,
Eles nunca podem ser senhor do universo. Nenhum homem tem tanto domínio assim, irmãos. As pessoas às vezes olham para os grandes países que têm uma estrutura militar muito poderosa, como os Estados Unidos, e dizem assim: olha, os Estados Unidos mandam no mundo todo, porque eles têm poder, eles têm força para exercer o seu domínio, o seu poder no mundo inteiro. Nenhum homem tem esse domínio, só Deus tem o domínio. E o domínio de Deus ele não está limitado apenas ao mundo em que nós vivemos. É nos céus e na terra, é no universo, no cosmos inteiro. É muito importante a maneira como Jesus Cristo começa a sua oração dizendo essas palavras, para entendermos o que vem logo depois. Entender que ele tem domínio absoluto, domínio sobre tudo, sobre toda a criação. O termo Senhor também denota a dimensão do poder e da autoridade de Deus sobre a criação. Toda a criação serve a Deus como súdito do seu reino. Por isso, quando Deus dá uma ordem à criação, a criação obedece. Se Deus diz, haja luz, a luz aparece. Se Ele diz, fazei separação entre as águas, há separação entre as águas. As águas encontram divisas pela ordem de Deus. Se Ele diz, produza a terra produz em abundância. Se Ele diz, encha-se os mares de vida, os mares se enchem de vida. Ele é o Senhor dos céus e da terra, irmãos. Então a abrangência do domínio de Deus é absoluta. Toda a criação lhe obedece. Toda a criação escuta os comandos de Deus e faz o que Deus ordena. Não há nada, irmãos, nada que não obedeça à voz de Deus. O vento lhe obedece, diz a Bíblia. Os animais inferiores lhe obedecem. Tudo obedece a Deus. A peste, que é a doença, obedece a Deus. Ele manda peste às nações, infecção às nações, e as nações caem doentes. É um domínio total, absoluto, completo. Verdadeiramente, como disse Jesus, Deus é o Senhor dos céus e da terra, porque eles lhe obedecem à sua voz. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Senhor que reina sozinho. Não há ninguém que ocupe o seu trono. Não há ninguém que reine com ele. Ele domina só. Nunca pode ser ameaçado. O seu reino nunca está, de algum modo, sob ameaça, ao ponto de cair, e nem a criação ao ponto de se rebelar e obter sucesso com isso. Ele reina, irmãos, absoluto e sozinho. Isso é bem diferente do que acontece, por exemplo, no mundo grego, na mitologia grega, onde os deuses dominavam sobre algum aspecto da natureza. Zeus era o deus do céu. Na mitologia, Zeus é o Deus que comanda os céus. Ele é o que lança raios na terra. Por isso, ele é retratado na mitologia segurando um raio na mão, um relâmpago. No livro A Ilíada de Homero, há um episódio interessante em que o Aquiles é traído ali pelo rei Agamenon, e ele então vai chorar, triste, e a mãe dele, que é uma deusa, sai do mar, na névoa, e então vai ouvir o filho, e ela diz, eu vou pedir a Zeus que vingue você, e que destrua os barcos, as naus de Agamenon. E ela fala com Zeus na história, ela vai até Zeus e disse para Zeus destruir tudo. E Zeus então começa a lançar raios do céu, e os raios começam a destruir os navios, uma tempestade toda. Mas Zeus tinha o poder sobre os céus. Poseidon é que tinha o poder sobre os mares e sobre os rios, sobre as águas de um modo geral.
Ele então tinha o seu limite de poder. Hades era o deus do submundo, né, do mundo inferior, o inferno. Muitos deuses na mitologia grega, eles repartiam poderes, eles tinham esferas em que eles governavam, mas o nosso Deus reina sozinho, irmãos. Ele é o Deus dos céus e da terra, e dos mares e dos ventos, de tudo. Na Bíblia, Deus tem domínio absoluto, diferente dos gregos, das mitologias gregas. Ele manda os raios e trovões, ele manda a neve, a chuva, ele manda o dilúvio em Gênesis, ele traz calamidades sobre a terra, pestes sobre a terra. Ele não precisa de deuses menores lhe auxiliando. Assim, esse clássico da literatura grega nos ensina algo sobre Deus, que todos os deuses não se comparam ao Deus único e verdadeiro que existe, ao Senhor, ao nosso Deus, que reina sobre os céus e a terra. E o motivo pelo qual Jesus Cristo inicia essa oração, onde ele começa exaltando a soberania de Deus sobre a criação, ele começa essa oração assim porque ele tem algo muito importante para falar e que muitas pessoas não estavam prontas, preparadas para ouvir, não aceitavam aquele tipo de palavra. Mas aqui é o Senhor Jesus quem fala, irmãos. Ele traz uma palavra importante. Ele está afirmando o direito divino de Deus de revelar o mistério do Evangelho a quem Ele quer. Ele revela o mistério do Evangelho a quem Ele quer. Jesus está dizendo tudo isso. Ele é o Senhor dos céus e da terra, para mostrar que Ele tem domínio absoluto sobre tudo e governa tudo e faz o que quer com a sua criação. Portanto, Ele revela os seus mistérios para quem Ele quer. Ele não é obrigado a revelar o seu Evangelho a todo mundo. E nem a uma só pessoa Ele é obrigado a revelar o seu Evangelho. Ele o revela a quem Ele quer revelar. É o que Cristo está ensinando nessa passagem. Jesus diz, ainda nessa oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Veja, ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Primeiro, irmãos, note, analise a expressão que Jesus usa, estas coisas, ocultastes estas coisas. Estas coisas claramente é uma referência ao Evangelho. Estas coisas é o Evangelho da graça de Deus, Cristo Jesus, para ser mais claro, para ser mais restrito. Ocultastes Cristo. Cristo é o Evangelho. É a própria revelação de Jesus Cristo como Salvador, o caso aqui em que Jesus está dizendo. Estas coisas é o mistério do Evangelho de Jesus Cristo. No sentido geral, toda a revelação inspirada do Antigo e do Novo Testamento, de Gênesis ao profeta Malaquias, de Mateus ao livro de Apocalipse, é uma revelação divina, a quem Deus dá a quem quer. Muitos povos não tiveram o privilégio de ter a Bíblia em sua mão, até muito tempo. Veja, Sodoma e Gomorra nunca ouviu o Evangelho. Nunca ouviram a mensagem da salvação. Nunca, jamais chegou até lá. Muitos povos primitivos, mesmo recentes, nunca ouviram o Evangelho. Existem tribos indígenas que até hoje nunca ouviram o Evangelho. Nunca, jamais. Por quê? Porque Deus ocultou até agora o Evangelho deles. Não há outra razão para pensarmos diferente. Deus enviou o seu Evangelho para a Índia, enviou o seu Evangelho para a Europa,
nos dias de Paulo e foi enviando seu evangelho para uma e outra parte. Numa determinada passagem de Atos, Paulo quer pregar o evangelho num lugar e Deus barra Paulo. Não, aqui você não vai pregar. E claramente o texto diz que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. E ele foi mandado para outro lugar. Então Deus impede que a sua revelação apareça. Em segundo lugar, a expressão revelar, que está escrita aqui, quando ele fala de ocultar e revelar, a palavra revelar tem uma importância muito grande. Ela também significa mais do que dar a conhecer alguma coisa. Então, quando alguém chega a você, por exemplo, e traz uma mensagem que você não sabia, ela revelou algo a você e você agora passa a conhecer aquilo, a tomar ciência daquilo. Mas a palavra revelar, conforme Jesus usa aqui em Mateus, ela vai muito além do sentido comum de revelar, de mostrar algo. Ela também carrega esse sentido, mas vai além dele. Embora revelar signifique descobrir algo que está encoberto, como por exemplo, algo que está encoberto por um pano, e você tira o pano e descobre aquilo, isso é uma revelação na Escritura. Você revelou algo que estava encoberto. A palavra tem um sentido maior do que isso. A expressão significa aqui convencer alguém da veracidade da revelação. Então, significa contar algo a você e convencer você de que isso é verdade. Revelar aqui é isso. É dar a conhecer e convencer que é verdade o que está sendo revelado. A revelação, então, ela passa a ser conhecida e crida por uma pessoa. Ela toma conhecimento de algo e passa a concordar, a crer naquilo que lhe foi revelado. A pessoa confia plenamente na revelação que recebeu. Revelação também indica uma forma passiva do homem. É algo que ele recebe. Ele não descobre algo que estava escondido. Pelo contrário, ele recebe a revelação. Ele não é alguém que está ali buscando, procurando alguma coisa. Ele é alguém que recebe uma mensagem, mesmo se não estivesse atrás dela, mesmo não a estando procurando. Portanto, irmãos, o homem é um sujeito passivo quando nós falamos de revelação, enquanto Deus é um sujeito ativo. É Deus quem leva a mensagem, a revelação até o homem. O Senhor revela ao homem, e isso significa que Deus revela uma nova mensagem, o Evangelho, e o homem recebe a mensagem e confia plenamente na realidade do Evangelho. Isso é revelar nessa passagem. Quando Jesus diz que ele revelou estas coisas aos pequeninos, ele está dizendo que aos pequeninos, Deus, o Pai, quis levar a mensagem do Evangelho e convencê-los da verdade do Evangelho, enquanto que os sábios e instruídos, a mensagem foi ocultada. Foi ocultada. Mas, em terceiro lugar, Deus tem também o direito de fazer exatamente isso, ocultar a sua revelação. Ele oculta de quem quer. É um poder soberano. É um direito soberano. Vocês acham que o mundo inteiro tem direito ao Evangelho? É um direito do homem? Se for um direito do homem, é um dever de Deus. E não é um direito do homem. O Evangelho é um favor de Deus. É uma graça de Deus. Deus, se quisesse, não teria dado o Evangelho, revelado o Evangelho a ninguém, e não estaria fazendo nada errado.
aquela parábola em que o Senhor começa a pagar as pessoas que Ele foi chamando para trabalhar. Um trabalhou o dia todo, até que o último só trabalhou alguns poucos minutos. E Ele começou a pagar pelo último. E Ele pagou o salário completo. Aquele que trabalhou o dia todo, que agora era o último a receber, ficou muito feliz. Se Ele deu um salário para o último, só trabalhou um minuto, eu que trabalhei o dia inteiro aqui vou receber muito mais. E quando ele recebe um salário também. E ele se indigna. E Jesus diz, no caso, o senhor da vinha, o que eu combinei contigo? Não foi pagar um salário para que tu trabalhasse o dia todo? Foi, mas tu pagaste aquele mais. E Jesus diz, e o que impede de eu querer ser bom com aquele? E ele diz, eu faço o que eu quero do que é meu. E essa é uma lição para nós. A sua revelação, ele faz o que quer com ela. Revela quem quer. Não é obrigado a revelar a ninguém e nem é obrigado a revelar a todo mundo. Ele revela quem quer. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso, meus irmãos. Ele está ensinando exatamente isso. Ocultar significa não revelar, no sentido mais amplo. Ou seja, naquele sentido em que o homem conhece, pode até conhecer, mas não confia na mensagem revelada. Jesus disse que o Pai ocultou o Evangelho de Cristo dos sábios e dos instruídos. O Evangelho, ele foi rejeitado por esses homens, sábios e instruídos nos dias de Jesus. Toda a classe erudita, os doutores de Israel, os escribas, os fariseus, os saduceus, os filósofos, os amantes da inteligência grega, da filosofia grega, os imperadores, os políticos romanos, todos rejeitaram o Evangelho. O Evangelho lhes parecia loucura. Ouviram, de algum modo, a mensagem chegou aos ouvidos deles, mas eles rejeitaram por completo o Evangelho, porque o Pai ocultou deles o Evangelho. Lembre que revelar significa revelar e convencer. E ocultar significa não dar a conhecer, aceitar. Você escuta com seus ouvidos, você apreende a mensagem na sua mente, intelectualmente, mas ela não chega ao seu coração para que você creia. Ela é apenas uma abstração mental, ela está aqui, você entende, mas você não crê que é verdade absoluta e suprema. Os sábios, instruídos, os doutores rejeitaram, não creram nessa mensagem, porque assim foi do agrado de Deus Pai, diz Jesus Cristo. Todos esses homens ouviram o Evangelho e recusaram crer na mensagem. Na verdade, eles mataram os mensageiros. Jesus diz, vós que matais os profetas, mataste os profetas que Deus enviou com a mensagem. Ouviram a mensagem, se enfureceram com a mensagem e mataram o portador da mensagem. Mataram até o Senhor Jesus, o Filho do próprio Deus. Não pouparam o Cristo Salvador. Apesar de toda a ciência, a sabedoria humana daqueles homens, eles não foram capazes de crer no Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é intelectualmente o meio pelo qual ele é digerido pela nossa alma. O meio é a fé. Crer é o meio. Não são as elucubrações mentais, os pensamentos, a intelectualidade. Não é isso que faz você. Você pode entender tintim por tintim do Evangelho, mas recusar tudo, não crer em nada. E é a fé que faz com que você creia na mensagem.
A mensagem do Evangelho de Cristo para esses homens parecia loucura nos seus ouvidos. Rejeitaram completamente. Jesus disse que o Evangelho foi revelado apenas aos pequeninos, para aqueles que não são, como diz Paulo em outra passagem. Todos aqueles que foram desprezados na sociedade porque não eram homens sábios, não eram doutores, não eram eruditos, foram aqueles que Deus quis revelar o Evangelho. Os apóstolos de Cristo eram pescadores na sua maioria, homens rudes, de pouquíssima instrução, mas foi a eles que o Evangelho foi revelado e eles creram na loucura da pregação, creram no Evangelho. Talvez a única exceção no meio dos apóstolos seja Paulo, que era um homem intelectualmente preparado, instruído. Dos poucos, haviam outros, claro, mas a maioria deles eram homens comuns, homens com pouca instrução. Mas o que Cristo está dizendo, irmãos, na sua oração, é que o Pai revelou as grandezas do Evangelho apenas aos seus eleitos. Os eleitos são chamados de pequeninos em muitos lugares na Bíblia. Ele disse, por exemplo, ai daqueles que fizerem um destes meus pequeninos tropeçarem em alguma pedra. Ele estava falando ali não de criancinhas, os pequeninos ali eram os discípulos dele. Ai de quem fizer um dos meus discípulos tropeçar em alguma pedra. Então a referência aqui é aqueles que criam em Jesus. E foi para eles, para estes homens sem instrução, que Deus revelou a mensagem. Deus plantou no coração deles a semente da mensagem do Evangelho. Revelar é algo que envolve um poder sobrenatural, que impulsiona o homem a entender e a crer no Evangelho. Se apenas o entendimento fosse suficiente, não necessário seria a fé. Mas a revelação divina leva o homem a entender as verdades e a crer nelas, a abraçá-las com o coração. Revelar envolve abrir a mente para que o homem entenda, mas envolve também abrir o coração, conceder fé para crer. É uma obra divina. A fé é um dom de Deus, diz Paulo aos Efésios, irmãos. Mas o ponto principal que Jesus destaca nessa oração é o direito que Deus tem como Senhor dos céus e da terra de fazer isso, revelar e ocultar o Evangelho de quem Ele quer. Essa verdade pode parecer desprezível e até autoritária aos ouvidos do homem moderno. As pessoas não gostam dessa mensagem ainda hoje. Elas não suportam ouvir que Deus tem poder e soberania sobre tudo, incluindo o homem, sua vontade, suas decisões, sua religião, tudo, seu futuro. Então é uma mensagem que o homem não quer ouvir. O homem natural não aceita as coisas de Deus, diz Paulo. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então o homem natural recusa. Está oculto dele estas coisas. Ele não aceita a soberania. Mas esse é o direito supremo do nosso Criador, de fazer o que quiser com a sua criação, inclusive revelar o Evangelho a quem Ele quiser. É um direito supremo. Romanos 9 diz: Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Amados, não podemos fugir da revelação divina que afirma isso. Deus tem misericórdia de quem quer, de quem Ele quer. Ele endurece a quem Ele quer. Ele é o Senhor. Aqui, a palavra misericórdia, irmãos, ela tem o sentido de revelar também. Porque quando Deus tem misericórdia de um homem, Ele revela a sua graça pelo Evangelho. Ele dá a entender o Evangelho. Cristo vai até aquela pessoa, porque Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer. Ele revela o Evangelho a quem quer.
O Evangelho vai ao coração do pecador, mas Deus também endurece. E aqui a palavra endurecer também tem o sentido de ocultar, como estamos vendo aqui em Mateus 11. Endurecer significa ser privado da revelação graciosa do Evangelho. E Deus endurece a quem quer. Ele oculta, irmãos, o Evangelho. E isso implica, dentre outras coisas, que alguns homens terão acesso à revelação, ao Evangelho, mas rejeitarão o Evangelho. Continuarão obstinados em seus pecados, rejeitando Cristo, dia após dia. Ouvirão a mensagem. O Evangelho será proclamado para eles. Serão chamados a se arrependerem dos seus pecados. Vocês conhecem muitos homens, muitas mulheres assim. E dia a dia vão rejeitar, porque o Evangelho, aquele Evangelho que não apenas leva a mensagem, mas aquele que convence, está oculto desses homens. Aprove a Deus na sua soberania não derramar a sua graça sobre alguns. Isso também tem envolvido muitas críticas atualmente. E Deus passa a ser acusado pelos pecadores de ser injusto. Deus é injusto com aqueles a quem Ele decide ocultar o Evangelho. Mas o fato, irmãos, é que Ele é o Senhor do céu e da terra. Lembre, Jesus começa a sua oração dizendo isso, antes de dizer estas coisas aqui. Jesus começa nos lembrando que Ele tem o direito do Criador de fazer o que quiser. E como Criador dos céus e da terra, e Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor da criação e é o Senhor do Evangelho, do seu santo Evangelho. Ele é o Senhor de todos os homens que Ele criou. Além disso, Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nem a sua misericórdia e nem a sua salvação. Paulo assegura que Deus se compadece de quem Ele quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Que palavra difícil para alguns irmãos. Reconhecer o domínio absoluto que Deus tem. Mas é a verdade. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não é merecimento nosso, nunca foi, jamais será. Não é nenhum mérito que move Deus, nenhum mérito de nossa parte, que move Deus a ter misericórdia de cada um de nós. É a graça, é tão somente a graça e o querer divino, a vontade dele de ter misericórdia de alguém. Deus usa a sua misericórdia, irmãos. A Bíblia também diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É disto que depende a salvação do pecador. Não do que ele faz, não de quem quer, não de quem corre atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia. No final das contas, isso é o que importa. Que Deus tenha misericórdia e revele o Evangelho que para muitos ainda está oculto. Revele ao homem para que ele creia. Por que Deus não revela o Evangelho a todas as pessoas igualmente? Jesus diz a resposta. Ele diz, porque é do agrado do Pai que Ele oculte de uns e revele a outros. É do agrado do Pai. Mais uma vez, olhem para o texto. Ele diz, ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim,
o soberano Criador se agradou fazer: revelar, salvar e ocultar e deixar perecer. Essa palavra, aqui no verso 26, a palavra assim, olhem para esse texto. Essa palavra aponta para o que Jesus acabou de dizer em sua oração em relação ao Pai ocultar e revelar o Evangelho. Foi assim que ele quis. Foi dessa forma que ele agradou fazer. Talvez não agrade você, talvez não agrade muitos homens, mas agrada a Deus, o Criador dos céus e da terra. Agrada o soberano. E ninguém pode fugir da revelação de Deus. Ninguém pode lutar contra Deus e vencê-lo. Está escrito, está revelado. Assim foi do teu agrado, ó Pai, ocultar e revelar, ocultar dos grandes e revelar os pequenos, ocultar dos instruídos e dos sábios e revelar os pequeninos. Depois que Jesus orou, o Senhor conclui as suas palavras, depois da oração, dizendo que conhecer a Deus depende de conhecer o Filho. Aqui no verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A quem o Filho quiser revelar. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Para conhecer o Pai é necessário conhecer o Filho, para que o Filho revele o Pai. Conhecer significa revelar, mais uma vez nessa passagem. É o Filho quem revela Deus aos homens. É o Filho que revela de maneira profunda no coração e na alma. Ele revela apenas para aqueles a quem Ele quer revelar. Não temos como fugir dessas grandes verdades que são apresentadas aqui na oração do nosso Senhor. E essas verdades são: Deus é o soberano em sua criação. Ele é o Senhor e tem toda a autoridade na sua criação. Não pense só em pedras, em árvores, em mares, no sol. Pense nos homens. Pense em você e nas pessoas à sua volta. Deus é soberano sobre a sua vida. Ele tem direito e poder sobre a sua vida. Essa é a primeira verdade revelada nessa passagem. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor Deus, por ser o soberano na criação, oculta o Evangelho de quem Ele quer ocultar. Não dar a conhecer a si mesmo. Permite que os homens andem em cegueira, obstinados no pecado. A terceira verdade é que Ele revela a sua graça, o Evangelho, Cristo, a quem Ele quer revelar, soberanamente, a quem Ele quer revelar. E isso implica salvação, em outras palavras. Ele salva quem Ele quer salvar. Não é à toa que encontramos Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós outros, e vos designei para darem fruto. Eu vos escolhi. Essa é a grande verdade por trás das palavras de Cristo, ao qual nós devemos aceitar, nos curvar diante delas. E mais do que isso, irmãos, você precisa agradecer a Deus, louvar a Jesus Cristo, ao Pai, ao Espírito Santo,
por ter sido alvo do amor gracioso de Deus, que revelou o evangelho da salvação para você. Você só crê em Jesus e só é salvo porque o evangelho lhe foi revelado. Porque agradou ao Pai revelar a você o evangelho. Não encha o seu peito e olhe para você mesmo com orgulho, tentando achar a razão em si mesmo disso. Não há nenhuma razão em você, você é imundo e pecador. Foi assim que Deus viu você. Foi graça, foi querer divino, foi Ele pegar um trapo imundo e dizer: eu vou lavá-lo e fazê-lo novo, eu vou purificá-lo com o sangue de meu filho, vou torná-lo puro, limpo e desejoso. Não há nada em você, irmão. Tudo está nele, em Cristo Jesus. Em segundo lugar, essas verdades devem nos impulsionar ainda mais a entender como funciona a evangelização e as missões. Elas dependem totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Depende de Deus revelar o evangelho às pessoas que serão, em cuja semente do evangelho será lançada. Os missionários saem pelo mundo afora, os evangelistas também saem nas cidades, nas vielas, pregando a palavra. Cabe esperar que Deus abra os olhos dos pequeninos, porque Ele vai ocultar o evangelho dos sábios, Ele vai ocultar o evangelho dos instruídos, que aqui é meramente uma representação para os não eleitos. Todas as missões dependem de Deus e não do missionário. Toda evangelização depende de Deus e não do evangelista. Se ele não puder ir, Deus envia outro. Mas depende de Deus em última instância. Deus abrir o coração, a mente, Deus revelar o evangelho da graça de Deus. E ainda, irmãos, isto também serve para nos ensinar que nenhum tipo de frustração deve recair sobre nós quando aqueles que ouvem o evangelho de nossa parte recusarem. A falha não é sua e nem de Deus. Você só precisa entender que Deus só vai abrir os olhos de quem Ele quer e que você não sabe quem são, por isso tem que pregar para todos. Mas não se frustre quando sua missão não tiver frutos, quando o seu cesto estiver vazio. Não se frustre, irmãos. Deus está cumprindo sua palavra. Pode ser que na outra vez que você for, você volte com os cestos cheios. Deus abriu o coração de muitos. Deus abriu o coração de Lídia, diz o texto, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. É assim que Deus faz e é assim que agrada a Deus fazer. Ele escolheu pessoas para salvar sem que elas merecessem a salvação. E o evangelho vai trazer cada uma delas. A mensagem pura e fiel do evangelho trará todos os eleitos a Cristo, à cruz. Nenhum deixará de vir. Porque o evangelho é poderoso, irmãos. O evangelho que você prega, que você ensina, a palavra que você evangeliza, ela vai despertar, somente ela, mais nada, somente ela vai despertar o coração do eleito de Deus. Paulo diz a Timóteo: pregue e não te cales. Se o evangelho não despertar o homem, nada o despertará nesse mundo. É só o evangelho. Por isso pregue sem medo, sem frustração, porque aqueles que estão determinados a vir a Cristo virão e ninguém pode detê-los. Apenas pregue a palavra. Assim, meus irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nos dê coração
para aceitar essas grandes verdades das Escrituras Sagradas. Nos dê coração para não lutar com Ele, para não desafiá-lo na sua revelação, não contender com as Escrituras Sagradas, mas nos submeter a ela, baixar nossa cabeça e dizer: está escrito, está revelado, eu estou vendo. Não podemos fugir disso. O homem cego é aquele que vê e não consegue enxergar, como diz o Senhor: verão e não enxergarão, ouvirão e não escutarão. Que o nosso Deus nos dê coração, irmãos, e coragem para continuar sendo fiéis na sua pregação. Fiéis ministros de Cristo, fiéis servos do Senhor, para pregar tão somente a palavra do Senhor. Não importa quantos vão embora porque não gostam da mensagem, porque a mensagem é dura demais. Houve um momento na pregação de Cristo que todos deixaram. Ele estava rodeado de muitos homens. E ele começou a pregar duro, mas a verdade, e todos foram embora. A Bíblia diz: e todos foram embora, só os seus discípulos ficaram. E ele ainda perguntou se eles não queriam acompanhar os demais. Vocês não querem ir também? E nós temos que responder como Pedro, irmãos: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida. É o Senhor quem tem a revelação. Que o nosso Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, Deus que reina sobre tudo que existe. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, Pai. Reconhecemos o poder que o Senhor tem, soberano e absoluto sobre nós. E agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos porque o Senhor reina e nós estamos debaixo de Tuas mãos, de Tua vontade. Deus, muito obrigado, Senhor, por nos escolher antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para a santificação e a fé na verdade. Como Paulo disse, Senhor Deus, nós repetimos igualmente que somos os mais vis pecadores na face da terra, Senhor. Eu mesmo sou um. Tem misericórdia, Senhor. Mesmo com tanta miséria sobre nós, o Senhor nos amou e enviou Jesus, o Teu Filho, puro, amado, sem pecado, ao qual o Senhor mesmo diz que tem prazer nele. O Senhor o enviou para morrer e para receber a maldição que era nossa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tamanha graça que nos foi dada e continua sendo derramada dia a dia sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar um coração para entender a Tua palavra revelada, para não nos voltarmos em rebeldia contra o Senhor, desafiando o Senhor que revelou a verdade na Escritura, antes nos submetendo a ela, Senhor Deus, de bom coração, prontos a obedecer, prontos a nos curvar diante de Ti e da Tua verdade, Senhor. Ó Deus, nos dá esse coração cada vez em medida maior, para jamais nos voltarmos contra o Senhor e a Sua palavra. Sê conosco, meu Deus. Continue conosco. Salve mais pecadores, Senhor. Há ainda muitos, milhões e milhões sobre a terra, Senhor, que Tu chamou, elegeu, e que eles viram a Cristo pelo Evangelho. Dai-nos a alegria de chamá-los, Senhor. Dai-nos a alegria de pregar e ver o Espírito atuar no coração deles, destruindo a incredulidade e trazendo-os aos pés de Cristo na cruz.
Fere o coração deles, Senhor Deus. Nós te pedimos isso, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Poder sentar.